Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura. Hoje sobre figuras de linguagem. Mas antes de falarmos sobre as figuras de linguagem propriamente ditas, nós vamos fazer uma breve revisão do conteúdo visto na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos as estruturas do texto em prosa, especificamente da narrativa de ficção. E os elementos da narrativa de ficção que nós vimos na aula passada foram tempo, espaço, personagens e foco narrativo. Lembrando que o tempo numa narrativa ficcional pode ser construído cronologicamente, historicamente ou psicologicamente. O tempo cronológico é aquele tempo em que as ações seguem uma sequência, uma lógica de início, meio e fim. O tempo histórico é aquele onde as ações se situam no momento de um acontecimento histórico importante. E essa percepção desse momento histórico no qual se situa a ação do texto é possível através dos elementos da época em que essa história aconteceu, em que esse fato histórico aconteceu. E o tempo psicológico é um tempo que pode ser percebido pelas reflexões dos personagens. Então, independente do tempo, se cronológico, se histórico ou se psicológico, nós podemos encontrar ainda uma ordem narrativa linear, que é aquela onde a gente segue uma ordem de início, meio e fim, ou então uma ordem não linear, onde essa narrativa vai sendo pausada, vai sendo interrompida, para que os personagens retomem algumas lembranças, alguns fatos do passado, ou ainda antecipem fatos que estão para ocorrer. Além de resgatar elementos do passado, lembranças do passado, ou antecipar fatos futuros, a ordem não linear abre um espaço também para que essa narrativa seja interrompida apenas para que a narrativa mude de assunto, ok? Com relação ao espaço, o espaço é aquele lugar, é aquele cenário onde a narrativa acontece. Temos também os personagens como elementos estruturais do texto narrativo, e esses personagens podem ser protagonistas, antagonistas, heróis ou tipos. Os protagonistas são os personagens principais. Toda a narrativa gira em torno desse personagem. O antagonista é aquele que nós conhecemos como vilão. Ele sempre se opõe ao protagonista. E aí, nós podemos encontrar nesses personagens, tanto protagonista como antagonista, a figura do herói. O herói que é o exemplo de todas as virtudes, não é? É claro que se existe o herói, é possível encontrar também o anti-herói, que é aquele que contraria toda essa expectativa das virtudes heróicas de alguém, não é? E nós temos ainda os personagens tipo, que são aqueles personagens estereotipados, tá certo? Então, além de tempo, espaço, personagens, nós vamos ter o foco narrativo. O foco narrativo do texto está muito ligado ao tipo de narrador presente naquele texto. Se nós temos um narrador observador, que não participa da história como personagem, mas que apenas observa o que aconteceu e conta o que ele viu acontecer com os outros, nós vamos encontrar verbos e pronomes em terceira pessoa. E aí, quando o narrador é observador, nós dizemos que o foco narrativo é um foco narrativo de terceira pessoa, porque ele indica qual é a posição do narrador naquela história, né? Qual é o ponto de vista. No caso do narrador observador, o ponto de vista dele é de quem está fora da história. Então, por isso que ele vai utilizar verbos e pronomes na terceira pessoa, e o foco narrativo será de terceira pessoa. Nós temos um narrador personagem também, que é aquele narrador
que conta a história da qual ele também participa. Então, se o narrador é personagem, nós vamos encontrar uma narrativa cujos verbos e pronomes serão empregados na primeira pessoa. Então, nós vamos dizer, quando a narrativa possui um narrador personagem, que o foco narrativo desse texto é de primeira pessoa. E além do narrador observador e do narrador personagem, nós temos também o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que tudo sabe sobre os personagens. Ele conhece os pensamentos, os sentimentos desses personagens e ele revela isso na sua narrativa. Mas ele também, além de apresentar esses sentimentos, esses pensamentos, o mundo subjetivo dos personagens que ele conhece, ele também pode acrescentar a sua experiência subjetiva. Ele também pode falar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, mas não na condição de personagem, tá certo? Então, depois de discutir todas essas questões, na aula passada, eu pedi que vocês resolvessem as questões 6 e 7 da hora de estudo, mais as questões da seção Organize as Ideias, nas páginas 17 a 19. Então, nós vamos iniciar agora o conteúdo da aula de hoje, que é figuras de linguagem. Mas qual é o objetivo dessa aula? Qual é o objetivo de aprendermos sobre esse conteúdo? Então, os principais objetivos são compreender que a obra literária se organiza a partir de elementos que a estruturam. E as figuras de linguagem são também elementos estruturais do texto literário, da obra literária. Além disso, outro objetivo é identificar estruturas que dizem respeito à construção do texto poético. E aqui, novamente, se encaixa as figuras de linguagem, tá certo? Então, veja bem, as figuras de linguagem são um conteúdo que está presente aí no livro de vocês, entre as páginas 19 a 22. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é a leitura dessas páginas, para compreender, para se familiarizar com os conceitos que estão lá apresentados. E a partir dessa leitura, vocês voltam ao vídeo para que a gente tente reforçar essa aprendizagem, ampliar esse horizonte, essa visão de vocês sobre as figuras de linguagem, ok? Inicialmente, é importante a gente entender que as figuras de linguagem são recursos que possibilitam a produção de efeitos que fazem com que a narrativa e a poesia fujam dos usos cotidianos da linguagem. Então, nas aulas anteriores, nós já falamos que os usos cotidianos da linguagem são desprovidos de recursos expressivos. Os usos cotidianos da linguagem são mais práticos, mais rápidos, mais objetivos. Eles não são construídos com o mesmo planejamento que a linguagem literária precisa ter, que é uma linguagem mais elaborada, mais cuidadosa, enfim. Então, esses recursos linguísticos que possibilitam a produção desses efeitos, que fazem com que o texto narrativo possua essa linguagem mais elaborada, essa linguagem mais expressiva, são o que nós chamamos de figuras de linguagem, ou são também as figuras de linguagem, tá certo? Porque esse conceito de expressividade na produção do texto literário, ele é um pouco mais amplo. Então, ele não aborda somente as figuras de linguagem, ele não faz uso apenas da figura de linguagem, mas também de outros recursos que nós estamos discutindo desde a nossa primeira aula, ok? Então, as figuras de linguagem que estão presentes aí no livro de vocês não são as únicas existentes, não são as únicas exploradas nos textos literários, tá certo? São aquelas mais usuais, tá certo? Então,
é importante entender que existe um conjunto de figuras de linguagem ainda maior, né? Muito maior inclusive, do que essas que estão no livro de vocês. Mas se existe esse número maior, por que é que o material contempla somente essas? E aí elas estão no livro de vocês escolhidas não por acaso, elas foram escolhidas a partir de critérios de escolha, tá certo? E que critérios são esses? Primeiro, aqui nessas figuras de linguagem que a gente vai estudar daqui a pouco, estão contempladas os 3 grandes grupos de figuras da linguagem. Então existem 3 grandes grupos de figuras de linguagem, que são o grupo das figuras de sonoridade, que são aquelas figuras que exploram o som dos textos, dos versos, das frases, enfim. Existe um grupo das figuras de sintaxe, que são aquelas figuras que reorganizam ou que se ocupam da organização dos termos, das orações, né? Dos versos, das frases, enfim, das estruturas textuais. E também o grupo das figuras de linguagem de pensamento, tá certo? Que são aquelas que exploram um jeito diferente de construção ou de exploração do pensamento diante daquilo que está sendo lido, tá certo? Esse é o primeiro critério para a escolha das figuras de linguagem que estão presentes aí no livro de vocês. Um outro critério é que essas que estão no livro de vocês são as mais significativas em poemas e questões do Enem e de vestibulares. E esse critério aqui é um critério muito importante para vocês, não é? Que inevitavelmente estão caminhando para esse destino aí, que será a prova do Enem, que será os vestibulares lá ao final do ensino médio, né? Ao final do 3º ano. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, porque essas figuras de linguagem geralmente estão sendo também exploradas nesses exames externos que vocês farão futuramente. E um terceiro critério para que essas figuras de linguagem do livro de vocês sejam estudadas é que são essas figuras as que mais auxiliam na compreensão da maior parte dos poemas, e esse é um critério também muito importante, tá certo? Porque nós vamos precisar muito desse conhecimento para facilitar a compreensão das interpretações textuais que nós vamos fazer, com relação aos textos literários, obviamente, não é? Então, a primeira figura de linguagem que nós vamos ver é a paronomásia. E a paronomásia é uma figura de linguagem que se ocupa da reprodução de sons parecidos em palavras diferentes, tá certo? Então, vamos ver o exemplo que o livro de vocês nos coloca. É um texto de Chico Buarque, onde ele vai dizer: trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós. Então, nós observamos aqui nesse trecho que existe uma aproximação sonora entre duas palavras, que são as palavras sobras, no segundo verso, e as palavras sombras, no terceiro verso, ok? Então, essa aproximação de palavras parecidas no som, mas diferentes na escrita e no significado, é o que a gente chama de figura de linguagem paronomásia, ok? Bom, a próxima é a onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem muito presente, por exemplo, nas histórias em quadrinho, né? Onde os personagens se envolvem em situações em que os barulhos relacionados àquelas situações são reproduzidos através da escrita, não é? Então a gente tem na onomatopeia o emprego de palavras que imitam sons.
No exemplo, que é o poema de Chacal, nós temos: no doce regato esvoaça a libélula, o colibri pipila, beija-flor o beija-flor, besouro. Então, observem que essa palavra escrita com as letras B e Z, elas tentam reproduzir o som do besouro, tá certo? Então, essa tentativa de, num texto literário, se reproduzir o som através de uma palavra é o que a gente chama de onomatopeia. Compreendido, gente? Vamos para a próxima. Nós temos ainda a hipérbole. A hipérbole é o exagero proposital para realçar uma ideia. E aqui nós temos uma imagem que nos coloca a seguinte situação: tem um personagem carregando uma xícara imensa, né? Uma xícara gigante. E ele carrega essa xícara dizendo assim: uma rápida pausa para um cafezinho e de volta ao trabalho. Então, vejam que ele, ao utilizar essa xícara gigante, ele intensifica exageradamente essa ideia de tomar café, de tomar um cafezinho, não é? Então, nessa figura de linguagem presente nessa imagem, nós observamos que a hipérbole, ela é utilizada geralmente para fins cômicos, né? Para despertar o engraçado da ideia, da situação, né? E consiste na representação exagerada de quanto o personagem gosta de café. Então, essa xícara gigantesca que ele carrega tenta expressar essa ideia, não é? A xícara é grande, ou a xícara é tão grande quanto o desejo dele de tomar café, não é? O apreço grande que ele tem pelo café, ou ainda da quantidade mesmo de café. Quer dizer, ele não vai tomar só uma xícara pequena de café, ele pretende tomar muito mais do que isso, né? Então, nós observamos que esse exagero está presente nessa imagem que a gente coloca aí para vocês, mas em outras situações também. Quando, por exemplo, você diz: estou morrendo de fome, né? Estou morrendo de sede, estou morrendo de sono. Você está com essas expressões que são tão comuns no dia a dia e às vezes a gente nem percebe que está usando uma figura de linguagem, a gente nem percebe ao utilizar essa expressão que a literatura está tão presente na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Elas também representam uma hipérbole, porque você está exagerando a ideia da fome, a sede que está sentindo, o sono que está sentindo e por aí vai, né? Dizer que chorou um rio de lágrimas. Ora, por mais que a pessoa tenha chorado, ela não chorou o suficiente, ela não produziu lágrimas suficiente para encher um rio. Então, quando ela usa a expressão de que chorou um rio de lágrimas, ela está querendo exagerar essa ideia do choro. Ela está querendo dizer que chorou bastante, que chorou muito. E ela faz isso de uma forma exagerada, tá certo? Então, vocês já devem ter compreendido que a hipérbole ocorre sempre quando nós utilizamos uma expressão exageradamente, tá certo? Então, vamos para a próxima. A próxima é a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que ocorre no uso de uma expressão em lugar de outra, havendo uma relação entre os sentidos dessas expressões, certo? Então, no exemplo que foi retirado de um texto de Mário Quintana, nós temos aí dizendo o seguinte: no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Então, nuvem e árvore estão substituindo uma outra expressão com a qual existe uma relação de dependência, que no caso aí, nuvem e árvore estão representando o semblante de alguém, a imagem que é possível ser vista através
do retrato. Então, a metáfora vai ser esse aproveitamento das imagens, nuvem e árvore, simbolizando a imagem do rosto de alguém, não é? Então, ela cria uma relação metafórica entre essas duas imagens, não é? É possível também dizer que a metáfora é como se fosse uma comparação indireta, não é? Como é que ocorre uma comparação indireta? Quando não há explicitamente no texto um termo comparativo, não é? Por exemplo, de repente nós podemos ter um texto que diz assim: o amor é fogo. E aí, nessa expressão, nós temos também uma metáfora, não é? Por que nós temos uma metáfora? Porque, na verdade, o que ocorre aí é uma comparação indireta. É como se ele quisesse dizer assim: o amor é como um fogo. Mas como ele não apresenta explicitamente esse termo comparativo na frase, no verso, no texto, então a gente considera que é uma comparação indireta, né? O amor é fogo, metáfora, que significaria, que seria o mesmo que dizer o amor é como um fogo, ok? Bom, vamos para a próxima, que é a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem em que ocorre a substituição de uma palavra ou expressão por outra, em que haja uma relação de proximidade de significados entre elas, sem alterar o sentido do texto. Olha o que é que o exemplo nos mostra. O sol bate em chapa nas casas antigas. O mar em balança. Rede mole sem corpo de mulata. Verde azul, lilás, verde outra vez. As praias espreguiçam-se malandras. É a hora das linhas repousantes. É um texto de Murilo Mendes. Lá no primeiro verso, ele diz: o sol bate em chapa nas casas antigas. Mas o que bate nas casas é realmente o sol? Ou o que bate nas casas é a luz que o sol reflete? Então, observem que há aqui uma metonímia, exatamente porque uma palavra foi substituída por outra, mantendo uma relação de dependência entre elas, não é? Porque a palavra sol substitui o efeito que a luz emitida pelo sol realiza. Então, não é o sol que bate nas casas antigas, mas sim a luz e o calor emitidos pelo sol, ok? Outros exemplos de metonímia nós poderíamos citar ao dizer, por exemplo, eu bebi um copo de água. Então, o que ocorre aí é a substituição do continente pelo conteúdo, não é? Na verdade, você bebeu o conteúdo do copo e não o copo em si. Quando alguém diz assim: comi um prato de macarronada, a mesma situação. Houve aí a substituição do continente pelo conteúdo. E isso também é metonímia, porque a pessoa comeu a macarronada que estava no prato e não o prato em si, tá certo? Quando você diz: acabei de ler Machado de Assis, então você não leu a pessoa de Machado de Assis, você leu um livro de Machado de Assis. Isso também é uma metonímia, que substitui o autor pela obra, tá certo? Quando você diz assim, por exemplo, eu comprei um pacote de Bombril. Bombril é a marca do produto, que é, na verdade, uma lã de aço. Então, isso aí também é metonímio, porque você está trocando a marca pelo produto, ok? Então, depois da metonímia, nós temos a sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que mistura
impressões sensoriais. Quais são as impressões sensoriais de alguém? Olfato, paladar ou gustação, audição, visão e tato. Não é assim? Então, quando ocorre a mistura dessas impressões sensoriais, nós temos a figura de linguagem chamada sinestesia. E no exemplo, nós trouxemos um texto de Cruz e Souza. É um texto que diz o seguinte: plangentes violões, dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Então, nesse texto aqui, de Cruz e Souza, o que é que nós observamos? Que a sinestesia aproxima elementos pertencentes a dois sentidos. Que sentidos são esses? Quando ele utiliza violões plangentes, ele está nos aproximando da audição. Quando ele usa a expressão mornos, ele está nos aproximando do tato, que é um outro sentido humano. Então, quando ocorrem expressões em construções como essa, que aproximam os sentidos humanos, nós temos o que se chama de sinestesia. Seria a mesma coisa de dizer, por exemplo, que determinado perfume é muito doce. Perfume é uma palavra que explora o sentido do olfato. Doce é uma palavra que explora o sentido do paladar ou gustação. Então, quando há aproximação, nesse caso específico, do olfato com a gustação, nós temos também uma sinestesia. E por aí vai. Quando a gente diz assim, essa cor é muito suave, nós temos também uma sinestesia, porque a cor nos remete ao sentido da visão e suave nos remete ao tato. Então, temos aí também uma sinestesia, que é a mistura dos sentidos humanos num texto, num verso, numa frase, numa expressão, ok? Depois nós temos a antíntese. A antíntese é uma figura de linguagem que aproxima palavras com sentido contrário. Num exemplo, nós podemos ver, através aí de um texto de Gregório de Matos, onde ele vai dizer o seguinte: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então observem que nesse texto de Gregório de Matos, que inclusive é um grande poeta do barroco brasileiro, não é? Nós vamos encontrar palavras que se opõem, como por exemplo, dia, noite, luz, escura, não é? Luz e sombras, tristezas e alegria. Então, quando nós temos no mesmo texto a aproximação dessas palavras com sentidos opostos, nós temos a antíntese, não é? Essa aproximação não compromete a coerência do texto, não compromete a lógica do texto, tá certo? E aí a antíntese vai nos trazer algumas palavras presentes nesses versos, né? Que tem sentidos contrários, que nós já destacamos lá no texto, mas que a gente reforça nesse outro slide aqui, que são luz e escura, dia e noite, tristeza, alegria, luz e sombra, ok? Depois da antíntese, nós temos o paradoxo, que também faz uso de palavras que estabelecem uma certa oposição, uma certa contradição entre si. Então, muita gente confunde antíntese com paradoxo, e a gente precisa ter muito cuidado nessa observação para não classificar a figura de linguagem de uma maneira errada, tá certo? Então, a antíntese aproxima palavras com sentidos opostos, mas sem essa ideia da contradição entre elas, tá? Quer dizer, a lógica
o sentido, a ideia é clara, permanece ali. No paradoxo, não. No paradoxo, as palavras se opõem, estabelecendo uma contradição entre si. É como se a lógica da construção do paradoxo fosse posta em xeque, fosse questionada, não fizesse muito sentido aquela construção. Olha o que é que o exemplo retirado do texto de Freitas Filho nos coloca. No meio do impossível, do signo, o rio passa, parado, paradoxal. Então veja bem, quais são as palavras que se opõem aqui? Passa e parado, não é assim? Só que não é uma simples oposição. Essa oposição, ela expressa, ela provoca uma contradição entre essas duas palavras. Porque não faz muito sentido o rio passar parado. Como é que um rio passa parado? Não é? Então, é como se essa ideia não tivesse muita lógica. E é isso que caracteriza o paradoxo. É essa contradição entre as palavras que são aproximadas na expressão. Isso não acontece na antítese. Na antítese, a aproximação das palavras com sentidos opostos não compromete a lógica da ideia. Mas no paradoxo, essa aproximação que provoca uma contradição a essas palavras é como se comprometesse a lógica dessa ideia. Ok? Então, gente, só reforçando, ainda sobre o paradoxo. Como é que o rio passa se ele está parado? Não tem muita lógica. Então, isso caracteriza, essa contradição caracteriza o paradoxo, ok? Então, para facilitar a diferenciação entre antítese e paradoxo, nós temos aqui duas definições bem claras, para a gente ter mais cuidado nessa classificação, nessa observação. A antítese é apenas a aproximação de expressões com sentido oposto. E o paradoxo aproxima expressões com sentido oposto, colocando-as em relação de contradição recíproca. Essas palavras contradizem uma a outra, tá certo? Depois nós temos a ironia. A ironia, gente, é muito simples, muito comum também na nossa linguagem cotidiana, não é? Porque ela expressa o contrário, ou algo bem diferente daquilo que se quer comunicar, ou daquilo que parece ser, a fim de criar um efeito de humor ou estabelecer uma crítica. Então, o exemplo vai colocar para a gente o seguinte: nós temos aí dois animais conversando, não é? Um se coçando e o outro observando, o movimento dele. E aí, um dos animais diz assim: que coceira, hein, cão? Aí o cão responde: não, estou tocando a minha viola invisível. Então, observem que nessa situação aqui, um tanto engraçada até, o gato faz uma pergunta óbvia e o cachorro dá uma resposta irônica para essa pergunta. Ele dá uma resposta totalmente diferente daquilo que está realmente fazendo. Ele está se coçando, é explícito isso, Mas aí, quando o gato pergunta, obviamente o que está acontecendo é o cachorro, para ironizar o gato, vai e diz uma coisa totalmente diferente. Não estou me coçando, não. Eu estou tocando a minha guitarra invisível. Então, é isso que caracteriza a ironia, tá certo? Nós vamos ficar por aqui, mas eu gostaria que vocês resolvessem as atividades da hora de estudo. São as questões de 8 a 10, tá certo? E aí, nas próximas aulas, a gente vai se organizando para fazer a correção dessas questões. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, desejar muita saúde, se cuidem e até a próxima aula.